Você trabalha na pressão. Competitivo desde o nascimento, segundo lugar pra mim não me interessa. E nessa trajetória para você se tornar CEO, porque é uma cadeira super desafiadora de ocupar. Quando eu tava no Grupo Silvio Santos queria voltar com o baú da felicidade, o carnê, quando eu tava lá. Eu falava, eu não volto. E nessa trajetória para você se tornar CEO, porque é uma cadeira super desafiadora de ocupar, é difícil de ocupar e demanda uma amplitude de conhecimento muito maior do que você na cadeira de executivo de uma determinada área, que você tem que ter profundidade de conhecimento. Como que foi essa transição para você quando você assumiu a cadeira de CEO pela primeira vez? Vamos lá. Em 13 anos depois, eu já era presidente de empresa. Antes dos 40. Eu falava, você vai ser presidente antes dos 40. Da periferia de Belo Horizonte, professor de história para presidente de grandes empresas antes dos 40. É um negócio... O que era, cara? Eu tive uma diversificação profunda de conhecimento. Por exemplo, eu fui para vendas, aí eu passei em marketing, aí eu fui entender de finanças, aí eu fui trabalhar em supply chain, transporte, para depois assumir a cadeira. Conhecimento, dedicação profunda. Experiência é o quê? Sua experiência, ela depende de profundidade e longevidade. Se você dedica muito profundamente a uma coisa, você vai ficar experiente mais jovem. Se você for raso, você vai demorar muito para ser experiente. E na época, eu abdicava de muito da minha vida para adquirir conhecimento e ser o melhor. Eu acho que era um pouco disso, sabe? Competitivo desde o nascimento, segundo lugar para mim não me interessa. Ah, esse cara é um dos bons não me interessa. Se alguém falasse no melhor cara, tinha que lembrar de mim. Na indústria era assim. Então, o que eu aconselho para todo mundo que é executivo, cara, esquece o modelo tradicional de ficar ali entre os melhores. Não, cara, quer crescer? Para presidente só tem um. Ou tu é o número 1, ou tu não é nada. Ou as pessoas, quando falam em alguém que tem mais dedicação, mais comprometimento e mais conhecimento daquilo que está fazendo naquele momento, tem que lembrar de você. Se não lembrar, tu não vai ser o cara. Então, essa era um pouco da pegada quando eu era jovem. Quando eu fui para a Natura, eu não entendia nada de operações. Aí um dia, o Pedro Vilares e o Passo falaram, cara, se você quer sair do Brasil para fazer outra coisa, cara, vai ter que entender de transporte e logística. Falei, mas nunca entreguei uma caixa. Falou, mas vai ficar com isso. Fiquei 2 anos com a área de transporte e logística associado a uma área de mercado para desenvolvimento. Quando a gente aprende estudando, você aprende a sabedoria alheia. E a melhor delas, e a mais profunda, e a mais antiga delas, né, segundo Aristóteles, é o quê? É você aprender com as suas experiências. Você pega a informação, transforma em conhecimento, exercita o conhecimento, e o exercício do conhecimento, ele vira experiência e sabedoria. Então era essa a filosofia. Tudo que eu aprendi, eu tinha que exercitar. Tudo que eu aprendi, eu tinha que exercitar. E se eu fosse fazer alguma coisa, meu irmão, você me desculpa, eu entrego o melhor resultado ou eu peço demissão e saio. Mas aí tem um outro fator, né, Lázaro? Porque, por exemplo, trabalhando com empresas no Brasil e nos Estados Unidos, eu vejo que no Brasil a politicagem, ela é muito forte. A partir do momento que você tem um cargo de liderança, um diretor para cima, você tem que entrar num jogo político que eu conheço vários amigos que falam, eu não tenho estômago, não quero fazer isso, e eles meio que travam a carreira deles, né? Fala um pouco dos bastidores, assim, de como você vê essa politicagem dos cargos de liderança. Eu vou te contar um negócio pra você. Se eu tiver numa empresa que precisa de política e não de resultado, eu saio da empresa. Eu falo isso pra todo mundo. E é óbvio, você tem que saber se relacionar bem com as pessoas. Eu já passei por empresas que tinham muitas questões políticas, aliás, todas elas. Quando eu cheguei a CEO, eu começava a falar o seguinte, é my way. Quando eu tava no Grupo Silvio Santos, quantas vezes o Silvio Santos queria voltar com o baú da felicidade, o carnê, quando eu tava lá. Eu falava, eu não volto. Ele falava, eu tô te mandando. Eu falei, mas é eu que assino. O dinheiro é seu, sou eu que assino, eu não volto. Quando eu saí de lá, eu saí em janeiro de 2015, em março ele voltou. Entendeu? Eu não achava uma boa ideia, eu que assinava. Então, poxa, eu tenho uma relação fantástica com a família Bravanel, com o Silvio e tal, mas as meninas, a Renatinha, sabem o quanto a gente brigava. Eu não sou o cara que obedeça, não. Eu faço o que é certo, eu não faço o que me mandam. E isso me atrapalhou também muitas vezes. Eu cheguei rápido ao cargo de CEO. Mas depois, quantas empresas, eu acabei de dar um exemplo para você, que eu não vou dar o nome, que me falaram, Lázaro, você vai subir a América Latina, empresa que no Brasil faturava 5 bi. E eu falei, tá bem, do meu jeito. Não, você tem que fazer o turnaround. Turnaround só se faz eu tendo nas minhas mãos finanças, operação, tributário e vendas e marketing. Se eu tiver todos esses setores na minha mão, eu faço turnaround. Não. É uma estrutura matricial. Você vai ter que usar o jogo de influência. Para eu usar jogo de influência para transformar alguma coisa, eu demoro 5 anos, irmão. E o contrato nosso era de 2. Eu tinha que transformar em 2. Eu disse não. Eu falei, não. Aí não é o dinheiro. É fazer. Então, eu acho que é isso. A questão política, ela existe sim. No meu caso, eu me relacionei bem dentro da Sanofi. Numa outra empresa que eu passei, a questão política era muito grande. E, sinceramente, por que eu pedi demissão para sair de lá? Era isso. Falei, se eu ficar aqui, fiquei lá 4 anos só, se eu ficar aqui mais X tempo, eu não vou sair da cadeira que eu tô. Fiquei em diretor, parei aqui dentro. E aí eu peço para sair. Não foi do meu jeito, cara, eu tô aqui para entregar resultado e fazer o que tem de ser feito. Se o cara quer,
Beleza. Eu falo, eu gero transformação, um pedaço da transformação é minha. Não vem me pagar salário de CEO normal e bom CEO normal. Eu quero um pedaço da riqueza que eu gero. Vamos dividir riqueza para não reclamar de pobreza. Essa é a minha metodologia.